Olá, alunos! Olá, familiares que estão assistindo a videoaula. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje nós vamos falar sobre HQ, que significa História em Quadrinhos. Você conhece? Você já leu histórias em quadrinhos? Você gosta? Histórias em quadrinhos, como o próprio nome já diz, são histórias contadas em quadrinhos. Por exemplo, esse aqui é um livro comum, então ele tem o texto e tem imagens que ilustram esse texto. Tem as imagens, né, e tem os textos entre as imagens. A história, né, a fala dos personagens fica dentro do texto e a imagem fica só ilustrando essa história. Já nas histórias em quadrinhos é diferente. Ao invés da fala dos personagens ficar dentro do texto, como nesses exemplos aqui, na história em quadrinho, a fala dos personagens fica dentro da história, dentro dos quadrinhos. Eles fazem balõezinhos e aí escrevem as falas dos personagens, então fica dentro dos balões. Pode ser que alguns de vocês, né, já tenham assistido filmes de super-heróis, Mulher Maravilha, Batman, né? Entre outros personagens também. Antes de existirem esses filmes, o que existia eram as histórias em quadrinhos deles, que até hoje são publicadas, né? Então, antes de existir o filme do Homem-Aranha, que pode ser que alguns de vocês já conheçam, o que existia era uma história em quadrinho do Homem-Aranha, que depois ganhou um filme só sobre ele. Eu trouxe algumas histórias em quadrinhos aqui para mostrar para vocês. Esse daqui se chama Yellow Kid, que quer dizer criança amarela. Yellow Kid. Ele é uma das primeiras histórias em quadrinhos que já existiu. Então, se hoje nós temos o Batman, temos a Capitã Marvel, temos a Viúva Negra, se hoje nós temos esses personagens, nós devemos a este personagem aqui, porque foi com ele que tudo começou. Então, os jornalistas, né, publicavam um jornal e aí vinha um artista e fazia as historinhas desse personagem. Eram histórias bem simples, né? Ele era bem criança, esse personagem. Às vezes ele se metia em algumas confusões. Temos aqui história em quadrinhos do Jovens Titãs. Então, antes de virar desenho, tinha as histórias em quadrinhos deles, mas até hoje, né, o pessoal publica. Tem muita gente que prefere, né, as histórias em quadrinhos. Essa é uma das primeiras histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha, Essa daqui, olha como os traços dela eram diferentes. Figurino também era diferente. Uma das primeiras histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. Turma da Mônica Jovem, que é uma história em quadrinho bem atual. Atual aqui também, com eles crianças. Essa daqui é uma das primeiras versões da Turma da Mônica. Olha como o formato da cabeça da Mônica era diferente, né? Essa daqui é a evolução da Mônica. Então, temos a Mônica de 1963... O coelho dela se chamava Hércules e ele era laranja. E aí, conforme os anos foram se passando, o Maurício de Souza, que é o artista que desenhou a Mônica, foi aperfeiçoando ela. E ela foi ficando cada vez mais com a cara que ela tem hoje. Hoje ela é assim. Foi criada em 2013, né? Essa última versão dela. Nós temos também a Mafalda, que é uma história em quadrinho. Então, nem todas as histórias em quadrinhos vão ser de super-heróis, super-vilões. Algumas vão ser de personagens comuns, assim, do dia a dia, que ensinam a gente algumas coisas. Aqui são os balões onde a gente escreve as falas dos personagens de história em quadrinho. Essa é uma das primeiras histórias em quadrinhos do Brasil. Olha como a roupa desse cara é antiga, né? Desse rapaz é antiga. Aqui, tem até carroças, porque é realmente antiga. Nessa época não tinha ainda os balõezinhos onde ficavam a fala dos personagens. Era tudo embaixo, do desenho. Essa é uma das primeiras atrizes que interpretou a Mulher Maravilha. Então, assim que saiu, pegaram nessas histórias em quadrinhos e fizeram versão em série, em filmes, né? E essa foi uma das primeiras atrizes. Alguns artistas fizeram também a Bíblia na versão em quadrinhos. Então, pegaram tudo que está escrito, né? Ou pelo menos uma parte do que está escrito, e fizeram ilustrações, Aqui, Fizeram algumas ilustrações da Bíblia numa versão histórias em quadrinhos. Eu acredito que para atrair mais jovens também, né? Para ler. Em relação à história em quadrinhos, ficou claro a informação? Então, um livro comum, esse tipo de narrativa, tem a história
e as imagens para ilustrar a história. Já numa história em quadrinho, a história é dividida em vários quadros, né? Ó, cadê um exemplo? A história é dividida em vários quadros, as falas ficam dentro de balões, né? E etc. Então, esses filmes que vocês assistem hoje, né? Alguns filmes de super-heróis, né? Eu sei que alguns alunos gostam. Eles só existem graças a essas histórias em quadrinhos. Qual que é a proposta dessa aula, então? Vocês vão criar um personagem. Criar um personagem de história em quadrinhos. Neste caso, um super-herói ou uma super-heroína. Na hora de criar, vocês vão precisar pensar que poder ele vai ter ou ela vai ter. Além disso, vocês vão pensar também que fraqueza ele vai ter, porque muitos heróis têm alguma fraqueza. Por exemplo, o super-homem, ele é muito forte, só que se ele fica perto de uma pedra chamada Kryptonita, ele fica fraco. Então, qual vai ser a fraqueza do seu personagem? Pensem também como vai ser o figurino, as cores que vocês vão usar no figurino, tá bom? Quanto mais detalhes, melhor. Bom, esta é a tarefa, tenham uma ótima aula e até mais.